Boa noite a todos. Haverá quórum regimental, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a 10ª sessão, segunda sessão ordinária, no segundo período legislativo da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, em sua 7ª legislatura. Coloco em votação a ata da 11ª sessão ordinária. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A ata aprovada por unanimidade. Solicito o senhor segundo secretário para fazer a leitura da pauta desta sessão. Boa noite a todos. Pauta da 12ª sessão ordinária. Expediente. Ofício do gabinete número 165/2022, encaminhando o projeto de lei complementar em caráter de urgência que dispõe sobre o plano de carreira dos empregados públicos e remuneração do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, do município de São Pedro de Alcântara e da outras providências. Ordem do dia. Em segunda deliberação, nada a deliberar. Em primeira deliberação, projeto de lei número 29/2022, que altera a lei número 1391, de 9 de fevereiro de 2022 e da outras providências. Projeto de lei número 31/2022, que autoriza o Poder Executivo a reajustar o auxílio alimentação /água potável concedido aos médicos vinculados ao programa Mais Médicos e da outras providências. Projeto de lei número 32/2022, que autoriza termo de convênio com a Associação Coral de São Pedro de Alcântara. Projeto de lei número 33/2022, que abre crédito especial no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Explicações pessoais. São Pedro de Alcântara, 16 de maio de 2022. Convoco o senhor primeiro secretário para fazer a leitura das matérias que constam na pauta desta sessão. Boa noite a todos. Ofício número 165 de 2022 do Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, 12 de maio de 2022. Projeto de lei em caráter de urgência. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, Vilmar Prim. Respeitosamente, venho a Vossa Excelência apresentar o seguinte projeto de lei complementar para análise e aprovação em caráter de urgência, que dispõe sobre o plano de carreira dos empregados públicos e remuneração do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, do município de São Pedro de Alcântara, e da outras providências. Encaminhado, junto ao projeto de lei, estudo de impacto financeiro para geração de despesa, vencimento dos empregos públicos. Sem mais, renovo a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de lei complementar número 11 de 2022. Dispõe sobre o plano de carreira de empregados públicos e remuneração do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, do município de São Pedro de Alcântara e da outras providências. O prefeito de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Pela presente lei, fica instituído o plano de carreira dos empregados públicos e remuneração dos empregados públicos do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, do município de São Pedro de Alcântara. Parágrafo 1º. A empregatícia será constituída de emprego público, empregados comissionados ou da terceirização dos serviços. Parágrafo 2º. Os empregados públicos do quadro de pessoal de que trata este artigo, com os requisitos de ingresso, atribuições e responsabilidades, estão devidamente descritos no quadro da descrição de empregados públicos, conforme consta no anexo 2 da presente lei. Parágrafo 3º. O ingresso de pessoal dos grupos ocupacionais do quadro de pessoal da SAMAI dependerá de aprovação prévia em concurso público, de prova ou de provas e títulos, ficando o diretor-presidente da autarquia autorizado a praticar os atos administrativos necessários para a realização do concurso ou processo seletivo, obedecidos os critérios estabelecidos nos termos desta lei.
e demais disposições legais aplicáveis. Parágrafo 4º. O quadro de pessoal do SAMAI poderá ser constituído por servidores do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, com ônus para SAMAI, cedidos por lei específica, onde a SAMAI deverá ressarcir os cofres municipais. Parágrafo 5º. Os empregados em comissão atuantes no SAMAI serão regulamentados por esta lei. Artigo 2º. Os empregados do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, do município de São Pedro de Alcântara, são acessíveis a todos os brasileiros, preenchidos os requisitos estabelecidos em leis e regulamentos. Artigo 3º. O regime jurídico é da consolidação das leis trabalhistas. Capítulo 2º. Do plano de carreira e remuneração. Artigo 4º. Integram o plano de carreira dos empregados públicos e remuneração do quadro do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI do município de São Pedro de Alcântara. 1. Quadro único de pessoal de emprego público e em comissão. 2. Descrição dos empregados. 3. Quadro de vencimento de emprego público por grupos. 4. Quadro de vencimento dos empregados em comissão por grupos. Artigo 5º. O piso salarial de cada categoria dos empregados públicos do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, é o estabelecido no quadro de vencimento dos cargos de emprego público e em comissão por grupos, conforme consta respectivamente nos anexos 3 e 4 desta lei. Parágrafo 1º. Fica estabelecido o mês de janeiro de cada ano como a data base dos empregados públicos da SAMAI, sendo assegurada a revisão geral anual. Parágrafo 2º. Os reajustes e correções serão repassados aos vencimentos aos empregados públicos e empregados comissionados desta lei. Artigo 6º. É vedada a prestação de serviços gratuitos pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, do município. Artigo 7º. Salvo por imposição legal ou determinação judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração. Artigo 8º. Para efeitos da aplicação desta lei, considera-se: 1. Plano de carreira, o conjunto de diretrizes e normas que estabelece a estrutura e procedimentos de empregados públicos, remuneração e vencimentos dos profissionais. 2. Carreira, agrupamento de cargos integrantes do plano de cargos e vencimentos, observada a natureza e complexidade das atribuições e habilitação profissional. 3. Emprego público, conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades do emprego público, previstas no plano de carreira e remuneração de acordo com a área de atuação e formação profissional. 4. Vencimento é a expressão pecuniária de empregado público lato sensu, consoante nível próprio, fixado em lei. O vencimento será fixado de acordo com a sua habilitação, qualificação e carga horária. 5. Remuneração é a retribuição mensal paga ao empregado público lato sensu pelo exercício emprego público correspondente ao vencimento e vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei. 6. Referência, graduação horizontal ascendente existente em cada nível. 7. Progresso funcional, deslocamento empregado público nos níveis de referências, no qual se dará de modo horizontal. A linha A entende-se por progressão horizontal a ascendência obtida pelo profissional por meio de tempo de serviço. 8. Quadro de pessoal, conjunto de empregados público lato sensu. 9. Tempo de serviço, contado em dias, transformado em anos, contados com 365 dias, serve para efeito de progressão na carreira e período aquisitivo para aposentadoria. Capítulo 3. Da composição do quadro de pessoal. Artigo 9º. O quadro de pessoal da SAMAI, preenchidos por empregados públicos, empregados comissionados e ou terceirizados, classificados e inseridos nos grupos ocupacionais abaixo relacionados. Parágrafo 1º. Grupo de atividades de nível superior. 1º. Engenheiro químico. Parágrafo 2º. Grupo de atividades de administração geral. 1. Agente administrativo. Parágrafo 3º. Grupo de atividade de nível operacional. 1. Encanador. 2. Motorista.
3. Gari/coletor. Parágrafo 4º. Grupo de empregado em comissão. 1. Diretor-presidente. Artigo 10. O servidor público, empregado público e os admitidos em caráter temporário da autarquia ou do município que desenvolver a atividade de tesoureiro perceberá a título de gratificação um salário mínimo vigente. Artigo 11. O grupo de empregados em comissão do quadro de pessoal do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, regidos pelo critério de confiança, são de livre nomeação e exoneração do chefe do Poder Executivo. Artigo 12. No anexo 1º desta lei estão previstos os empregados públicos dos grupos ocupacionais com seu serviço, grupo, número de vagas, lotação, atribuição, condições de trabalho e recrutamento. Parágrafo único. Para os empregados do grupo de cargos em comissão, a habilitação exigida será de acordo com as competências do cargo. Artigo 13. É permitida a contratação de empregados por tempo determinado pelo regime CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, para atender à necessidade temporária e de excepcional interesse público, de que trata o inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal, nos seguintes casos. Primeiro, para a construção de obras certas e específicas cuja execução esteja vinculada ao regime de administração direta. Segundo, para a substituição de servidor efetivo em caso de afastamento por doença ou férias regulamentares, cuja atividade ou serviço seja considerado essencial e de excepcional interesse público. Terceiro, para a recuperação de obras danificadas pela ocorrência de fenômenos meteorológicos cuja extensão caracterize situação emergencial. Quarto, para a execução de programas e obras especiais visando o atendimento de necessidades conjunturais que não se justifica a criação de cargos efetivos. Parágrafo 1º. O recrutamento e a seleção do pessoal serão efetuados mediante processo seletivo simplificado, sujeito à publicação por edital nas hipóteses do inciso 1, 2 e 4 deste artigo, cuja admissão, além do contrato bilateral, deverá ser precedida de portaria do diretor-presidente da autarquia. Parágrafo 2º. O diretor-presidente da autarquia estabelecerá o valor da remuneração do admitido em caráter temporário, devendo ser compatível com os preços vigentes para tais serviços no município. Parágrafo 3º. A contratação em caráter temporário não poderá exceder o prazo de 12 meses, permitida a prorrogação por igual período, desde que devidamente justificado. Artigo 4º. Os empregados públicos de Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAMAI, ficam sujeitos às normas da CLT. Artigo 15. A remuneração do diretor-presidente será compatível com a remuneração do cargo de secretário municipal de São Pedro de Alcântara. Capítulo 4. Do avanço trienal. Artigo 16. A progressão por tempo de serviço concedida a cada 3 anos de efetivo exercício no Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do município de São Pedro de Alcântara, SAMAI, equivalente a 3% sobre o valor da referência em quem estava enquadrado. Primeiro, a progressão por tempo de serviço se dará assim que o empregado público do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do município SAMAI cumprir os 3 anos previstos no presente artigo. Segundo, a progressão prevista neste artigo será automática. Quando não concedida, pode ser requerida por escrito no setor de pessoal da autarquia, com todos os efeitos, sempre a partir da data do protocolo de requerimento, após o seu deferimento. Terceiro, a contagem para a progressão que trata deste artigo inclui o tempo prestado em qualquer atividade do serviço público no município de São Pedro de Alcântara ou no Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, vedada a dupla contagem do tempo. Parágrafo 1º. O avanço trienal será pago em item especificado no demonstrativo de pagamento, não fazendo parte da tabela salarial. Parágrafo 2º. Para efeito deste plano, a contagem do tempo inicia na vigência do mesmo. Capítulo 5. Das vantagens. Artigo 17. Vantagens pecuniárias são acrescidas ao vencimento constituídas em caráter definitivo,
como a progressão funcional horizontal, em conformidade com a presente lei ou em caráter transitório ou eventual, a título e gratificação. Artigo 18. Os membros do quadro de pessoal do SAMAI, inclusive os empregados em comissão, farão jus à percepção mensal de auxílio alimentação. Parágrafo 1º. O valor mensal do auxílio alimentação corresponderá à carga horária proporcional como segue: 40 horas semanais, R$ 550. 30 horas semanais, R$ 412,50. 20 horas semanais, R$ 275. 10 horas semanais, R$ 137,50. Artigo 19. O auxílio alimentação será concedido mensalmente ao empregado público que estiver trabalhando sob a forma prevista no artigo anterior, mediante cartão fornecido por empresa especialmente contratada para tal fim, mediante procedimento licitatório. Artigo 20. Não farão jus ao benefício os empregados públicos que estiverem afastados por qualquer motivo ou faltosos, com pagamentos proporcionais aos dias trabalhados. Artigo 21. O desconto será calculado por dia útil não trabalhado e incidirá no mês subsequente ao trabalhado. Capítulo 6. Das disposições finais. Artigo 22. O quadro Empregados Públicos do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do município de São Pedro de Alcântara será estruturado em conformidade com as disposições desta lei e demais disposições aplicáveis. Artigo 23. O serviço efetivo estatutário investido em emprego em comissão contará o tempo de exercício correspondente para fins de desenvolvimento funcionais, nos termos da presente lei. Artigo 24. Esta lei será regulamentada no que couber por ato próprio do chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 25. Durante a implantação do SAMAI, até que a autarquia tenha receita própria, as despesas em geral será mantida por dotação da administração direta do município de São Pedro de Alcântara. Artigo 26. Revogam-se as disposições em contrário, em especial as leis complementares número 164 de 9 de dezembro de 2019 e a de número 168 de 3 de fevereiro de 2020. Artigo 27. A presente lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. São Pedro de Alcântara, 12 de maio de 2022. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei complementar número 11 de 2022. Este projeto de lei complementar tem por objetivo regulamentar, atualizar e trazer coerência jurídica ao ordenamento jurídico de São Pedro de Alcântara. Haja vistas que as leis em vigor, Lei Complementar número 164 e 168 de 2020, se contradizem e não refletem a necessidade da autarquia, uma vez que não dão conta de estruturar todo o corpo técnico. Ainda é imprescindível a reestruturação do plano de carreira dos empregados públicos, bem como da remuneração do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, para que o mesmo seja compatível com o quadro dos servidores da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, uma vez que as leis anteriores traziam remuneração diversa. Por fim, cabe ressaltar que o presente projeto visa dar legitimidade às contratações futuras da autarquia SAMAI, possibilitando a realização de concursos e processos seletivos que visem estruturar o corpo técnico da autarquia. Pelos argumentos acima escritos, e na certeza que o presente projeto de lei receberá acolhida favorável dos senhores e senhoras, solicito que ele seja votado em regime de urgência na próxima sessão ordinária, por ser de relevante interesse público, bem como por ter sido a minuta do presente projeto encaminhada com antecedência para análise das comissões. São Pedro de Alcântara, 12 de maio de 2022. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Estudo do impacto orçamentário financeiro para a geração da despesa, vencimento dos empregos públicos. No ano de 2022, engenheiro químico, total anual, R$ 25.504,60. 2. Agente administrativo, 40 horas, 2 vagas. Valor anual,
R$ 40.133,34. Encanador, 40 horas, 2 vagas. Valor anual, R$ 53.774,37. Motorista, 40 horas, 1 vaga. Valor anual, R$ 21.218,65. Gari, coletor, 2 vagas, 40 horas, R$ 31.213,96. Diretor-presidente, 1 vaga. Valor anual, R$ 47.873,46. Tesoureiro, função gratificada, R$ 13.104. Valor total anual, R$ 232.822,38. Declaração de adequação das despesas com o PPA e LO. Declaram em cumprimento ao dispositivo no artigo 16.1 da Lei de Responsabilidade Fiscal que a despesa obrigatória de caráter continuado, que será gerada e objeto deste procedimento administrativo, tem adequação orçamentária e financeira, com a Lei Orçamentária Anual para 2022, é compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022 e com o Plano Plurianual 2022-2025. E, por ser verdade, dato e assino a presente declaração. São Pedro Alcântara, 11 de maio de 2022. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Consulta o senhor segundo secretário se há alguns vereadores inscritos para o expediente. Sim, senhor presidente. Vereadora Tatiana Silva. Concedo a palavra a Tatiana da Silva. Boa noite, presidente, vereadores, servidores dessa Casa Legislativa, público presente. Nessa noite, o nosso amigo Edio Miller e a servidora da Educação, Patrícia Petri. Edio Junks, desculpa. Que nos acompanham nessa noite e também quem nos acompanha através da transmissão ao vivo. Faço uso do expediente nessa noite para falar em relação ao projeto de lei complementar número 11/2022, que está na pauta desta sessão e foi lido, veio para apreciação em caráter de urgência. E eu solicito, senhor presidente, que ele não seja apreciado nesta noite, esse projeto, enquanto não se justifique a criação de novos cargos para a SAMAI, uma vez que agora, que está sendo implantado, e já estão criando novos cargos. Enquanto o plano de carreiras dos funcionários está parado, o piso do magistério não foi concedido, enfim. Eu acho que poderia começar a SAMAI com os cargos existentes e, conforme a necessidade, criar os novos cargos, se assim houver realmente necessidade. Por hoje era isso. Obrigada. Obrigado, vereadora. Passamos para a ordem do dia. Retiro do projeto de lei número 29/2022 da pauta desta sessão, pois está inadequado para avaliações do plenário. Em segunda deliberação, nada consta. Em primeira deliberação, o projeto de lei número 31/2022, que autoriza o Poder Executivo reajustar o auxílio alimentação, água potável concedido aos médicos vinculados ao programa Mais Médicos e das outras providências. O projeto de lei número 31/2022 está em discussão. Nem havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permanecem como estão. O projeto de lei número 31/2022 aprovado por unanimidade. Em primeira deliberação, o projeto de lei número 32/2022, que autoriza o termo de convênio com a Associação Coral de São Pedro de Alcântara. O projeto de lei número 32/2022 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. O projeto de lei número 32/2022 aprovado por unanimidade. O projeto de lei número 33/2022, que abre crédito especial no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. O projeto de lei número 33/2022 está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. O projeto de lei número 33/2002, aprovado por unanimidade. Explicações pessoais. Consulta o senhor segundo secretário se há algum vereador inscrito nas explicações pessoais. Sim, senhor presidente. Para explicações pessoais, Vinícius Zimmermann, Tatiana Silva, Terezinha Kuhn. Conceda a palavra ao vereador Vinícius Zimmermann. Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, nossos assessores, público que nos assiste presencialmente e remotamente. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença do nosso governador no município de São Pedro de Alcântara para assinar a ordem de serviço de uma obra tão esperada, que desde que o município foi criado já era demanda de qualquer administração que aqui assumiu a gestão pública. É uma briga que todos, né, brigaram juntos e finalmente chegou. Assim como inaugurar a ponte Estilo Luz, deu a sorte o governador Moisés, foi a sorte dele também realizar esse serviço. Mérito da administração dele também, fazer economia, extinguir as secretarias de desenvolvimento regionais. A gente viu o quanto isso aí fez a diferença para o cofre público estadual arrecadar verbas, né? Inclusive, na oportunidade, ele falou que o governo estadual está ajudando o governo federal nas obras federais no estado. O nosso mandato já fez questão de criticar isso aí. A atribuição do governo federal investir nas BRs e do governo estadual nas SCs. Então, e gostaria de falar também, teve presente na ocasião o representante jurídico da Acelux, Associação de Luxemburgo, que deu a indicação que o governo de Luxemburgo gostaria de ter, né, como eu falei na sessão passada, mais vínculo da história colonial de São Pedro de Alcântara com a história de Luxemburgo. Queira ou não queira, é uma nação com poder alto de investimento, tem um fundo voltado para cultura, turismo, e a própria rodovia foi uma indicação do representante jurídico deles. Quem sabe a rodovia, dando um nome, né, além do nome técnico que é SC 281, uma rodovia que tem um nome que enalteça a nossa história da nossa imigração. Então, deixo aqui a recomendação da nossa casa, que brigue por isso, que vai facilitar esse apoio, essa vinda de verbas. Agradeço aqui, em nome do Kiko, ex-vereador, Moacir Shell, pelas boas-vindas e todo o processo de receptivo feito no Barro Branco, e duplico parabéns ao Kiko por ter assumido a vaga de conselheiro do desenvolvimento, que ficou em aberta para a última audiência pública realizada na terça-feira dessa semana passada. Essa semana tive o prazer de receber representantes da instituição Ecopet, que trabalha com castração. É uma instituição que arrecada tampinhas plásticas e direciona toda a verba dessas vendas de tampinhas para projetos de castração de animais de rua e de famílias em situação de vulnerabilidade. A gente espera que mature esse diálogo com a administração e consiga apresentar resultados efetivos para a comunidade. Lembrando que o programa de governo apresentava propostas para zoonoses. Temos que juntar e que assim faça engajar mais pessoas, porque hoje esse é um trabalho que é feito pela comunidade, ele é voluntário, né? O próprio vereador Daniel tem um projeto aqui parecido. Então acho que é o momento de se convergir a ação e buscar mais resultados. Acho que a maior deficiência hoje ainda é fiscalização. O índice de abandono é muito grande no município. Na ocasião, o prefeito falou que, por conta da Lei 173, ficou difícil de trazer o projeto da carreta para realizar um mutirão de castração. E como é um projeto muito procurado por vários municípios catarinenses, a gente aguarda a disponibilização na agenda do projeto para trazer ele para cá. Então, o quanto antes, é uma demanda urgente. Rua Ambrósio Kuhn. Como todos sabemos, a Rua Ambrósio Kuhn já teve a retirada de lajotas para iniciar a obra. A gente, passando durante a semana passada inteira lá, já sem lajotas, com tempo bom, a gente fica intrigado de ver que a obra fica parada por uma semana de tempo bom. Então, gostaria inicialmente, né, de lembrar que logo no começo da rodovia, no asfalto, tem um vergalhão, que uma viga cobre a tubulação do reservatório da Devire, que fica ao outro lado da estrada. E aqueles vergalhões estão expostos há quase uma semana. Que a nossa Secretaria de Obra faça uma pressão na empresa que está realizando essa obra, para esses mínimos itens de segurança dos usuários da via. E o quanto antes, aproveitar o tempo, né? Lembrando que ali é a única área industrial do nosso município e que se faça um planejamento como já cobramos aqui, para não deixar essas empresas que ali geram renda para o município na mão por conta da situação de obra. Acho que planejamento evita transtorno.
Ainda na D'Ambrosio Kuhn, eu lembro que no meu primeiro dia de tribuna, no ano passado, questionei essa pauta, que a gente, no início de área de zoneamento urbano, industrial do município, acabava a linha trifásica, ou seja, a área industrial era monofásica. Pois bem, lá na divisa com o município, a gente tem a empresa dos irmãos Quinis, que depende de uma capacidade de consumo de energia elétrica bem grande. Como todos os parlamentares aqui sabem, no ano passado a gente teve uma reunião com os dirigentes aqui da Celesc para explicar que estava sendo feita um chaveamento para a gente ter direito a utilizar a subestação de Biguaçu também. E hoje, uma informação que me veio interna de dentro de um funcionário técnico do quadro da Celesc, ele diz que a linha de São Pedro de Alcântara, que vem depois ali da fábrica de móveis do Maso, da GS Móveis, do finado Maso, o Morro do Americambi, como todo mundo conhece, tem um chaveamento que sempre cai quando a amperagem baixa. A gente sabe que lá no final daquele ramal de São José tem a empresa da Tyson de frangos, que exige uma altíssima capacidade de consumo, e todo mundo sabe, quando um rabicho é comprido, lá no final é que vai cair, é lá que vai baixar a amperagem. E é frequente, semanalmente a gente tem aqui quedas de energia. Foi o motivo também a semana passada de ocorrer furtos na mesma situação. Então, presidente, eu acho que a gente já tem que mobilizar o nosso legislativo e ir direto para a ANEEL, para a Agência Controladora de Energia Elétrica. Se a Celesc não está enrolando a gente, né, fez uma reunião com ineficácia no ano passado e não está apresentando resultado, eu acho que a denúncia tem que ser protocolada para quem, de fato, vai tomar uma providência superior. E, de fato, queremos que funcione essa ligação. Né? Essa empresa dos irmãos Quinis está parada até hoje trabalhando com gerador próprio. Isso aí é uma vergonha, estando posicionada no único local com zoneamento de área industrial no nosso plano diretor. Gostaria de dedicar meus parabéns aqui à Feira Arte Sabor, que também foi de excelência esse final de semana, envolvendo a participação da comunidade. Também parabéns aqui à Churrascaria Kretzer, em nome do Clodomir, em especial aqui ao Cláudio Stelli, um grande agitador cultural, que puxaram aqui, né, a Stammtisch Kretzer, envolvendo mais um evento no calendário da cultura germânica em São Pedro. Parabéns, estava um evento maravilhoso. E também a organização da Festa da Fraternidade. Um evento espetacular, né? Estava tão bom que a comida acabou cedo. Fui lá para pegar uma galinhazinha, o recheio, já antes do meio-dia já tinha acabado tudo, esgotou. Fica aqui a dica, o pessoal está com fome de festa, vamos fazer um planejamento para atender bem. No mar estava tudo uma maravilha. E eu gostaria de dar um parabéns especial aqui para a dona Madalena, né, a gestora do Grupo dos Idosos de Santa Teresa, que veio atrás por conta própria na mobilização do grupo de idosos da prefeitura para fechar uma parceria e ofertar o trabalho de fisioterapia para os idosos dos grupos, né, tanto de São Pedro, né, hoje quem está fazendo esse trabalho é o Fabiano. Muito bom, antes de pensar em dançar um bailezinho, de fazer qualquer outra atividade, botar os velhinhos a dar uma alongada, medir a pulsação. Eu acho que é isso aí que a gente tem que fazer mesmo. Parabéns à dona Madalena pela iniciativa, matou a pau. E convocando, né, ela pediu para avisar que no dia 29 de maio vai ser realizado um bingo em prol do Grupo dos Idosos de Santa Teresa. Por hoje era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador. Concedo a palavra da Tatiana da Silva. Boa noite a todos, novamente. Hoje, antes de iniciarmos a sessão, tivemos uma reunião com o sargento da PM, responsável pelo destacamento aqui do nosso município, a fim de esclarecer alguns assuntos quanto à segurança do nosso município. Então, fica aqui o nosso apelo, enquanto Câmara de Vereadores, para quando a população tiver a necessidade de uma ocorrência, liguem no 190 e não no fixo. Que fique registrado isso e que a gente divulgue isso para que os munícipes liguem no 190. Algumas pessoas vieram conversar comigo nesse final de semana referente ao credenciamento com a clínica Tages, que estamos desde dezembro sem. Muitas pessoas que faziam acompanhamento lá na clínica em diversas especialidades não conseguiram mais marcar suas consultas. Já vinham fazendo encaminhamento há tempo, né? Então, eu conversei com a secretária Joselaine hoje. Ela me confirmou que os documentos estão no setor de licitação. E o Rafael está presente nessa noite. Já fica aqui o meu pedido para que o mais breve possível seja realizado esse credenciamento,
pois os munícipes estão aguardando a marcação de suas consultas. Referente ao ato de assinatura da pavimentação da SC 281, que o colega Vina já destacou nessa tribuna, ocorreu no último sábado. Gostaria também de parabenizar a todos que incansavelmente há anos realizam essa solicitação, inclusive eu, o vereador Éder e o vereador Daniel, numa visita ao governo do Estado, também reforçamos esse pedido, tão esperado por toda a população, e a gente torce para que as obras iniciem logo. Gostaria de parabenizar o CPC, que é o Conselho Pastoral Comunitário, pela organização da Festa da Paz e da Fraternidade, que ocorreu nesse final de semana, e estava tudo maravilhoso. Por hoje era isso, boa semana e a todos uma ótima noite. Obrigado, vereadora. Concedo a palavra da Terezinha Kuhn. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa diretora, demais vereadores, assessores e todo o público que nos acompanha. Acendo a tribuna esta noite para agradecer ao governador Carlos Moisés, secretário Tiago Vieira e à gestão Charles e Luciano pelo empenho, luta e dedicação para conquistar algo histórico, que foi a assinatura da ordem de serviço da pavimentação asfáltica da SC 281 de São Pedro de Alcântara, Angelina. Eu bem sei que os prefeitos Charles e o vice Luciano lutaram muito que esse dia acontecesse. E graças a Deus aconteceu esse grande dia neste último sábado. Eu tenho certeza que em breve eles vão começar a fazer essa obra tão esperada, aguardando há décadas. Muito obrigada mesmo, de coração. Seria isso. Obrigada. Encerramento. Encerra a presente sessão. Convocamos os senhores vereadores para a próxima sessão a ser realizada no dia 23 de maio de 2022, em horário e local regimental. A todos que acompanham-nos, muito obrigado e uma boa noite.